Então vamos lá, ó. Eu trouxe para nós aqui um desenho, né, de ondas, e eu quero ampliar esse desenho para mostrar os detalhes da onda sonora ou a onda eletromagnética. Assunto ondas, não importa se ela é luz ou se ela é som, se ela é mecânica ou se ela é eletromagnética. O importante é você analisar. Nesse momento eu quero mostrar as particularidades dela. Por exemplo, aqui, deixa eu entrar dentro do desenho, ó. Nessa região, essa região aqui é a parte mais baixa, chamada de vale. Vale, 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 ok? A parte mais alta, crista, crista, crista e crista. Muito bem, então a onda é formada, ela tem aqui essa região onde não tem vibração, por isso palavrinha repouso. Essa região vermelhinha aqui, quando a onda passa nessa região aqui, nós consideramos ela com uma velocidade igual a zero. Mas pense assim, a onda precisa vibrar, oscilar, subir e descer. Se ela precisa subir e descer, quando ela começa aqui, subiu, desceu e subiu novamente, ela completou um ciclo. Esse momento aqui nós temos um comprimento de onda. Mas podemos ver de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu comecei aqui, ela subiu, passou, aqui olha, não é um comprimento de onda, aqui é metade de uma onda. Então ela vai ter que descer e voltar à sua posição inicial. Então ela recebeu energia, ela gasta essa energia e volta ao local onde ela começou. Se eu não olhar por aí e olhar por outro local, eu posso olhar pelas cristas, por aqui. Então, se eu comecei nesta região da onda, muito bem. Então, eu tenho ela descendo e eu tenho ela subindo, voltando ao seu estágio natural novamente, o estágio que você começou. Mas aí você pode me falar o seguinte, por que na parte de baixo aqui, olha, ela desceu e subiu, não é considerado? E aqui na parte de cima, olha, desceu, foi até o vale, subiu, voltou até a crista. Ou também posso fazer um comparativo aqui, como aqui, olha, ele fez uma oscilação comprimento de onda, né, uma oscilação completa, começou nessa região, subiu, desceu e voltou. Foi o que eu já tinha feito no começo. Mas eu também posso fazer por aqui, vale a vale. Se eu pegar vale a vale, tanto faz ser aqui ou aqui, olha, é um comprimento de onda. Porque ela subiu, foi no máximo e voltou para o mínimo, vale. Qual é o motivo de você olhar a onda e fazer esse comparativo? Então vem cá, como a onda tem um ciclo, eu vou comparar a onda com o ciclo trigonométrico. Vem aqui para a lousa, ó. Vou fazer o seguinte, quando você observa, quando você tem uma volta, pega aqui esse ciclo, olha, uma volta, temos 360 graus, tudo bem? Nesse comparativo, divide os 360 graus em 4 etapas, quadrante 1, 2, 3 e 4. Mas se você não quiser lembrar nada disso, falar nada disso, vamos pegar aqui, 0 graus, subir, foi até aqui, 90 graus, ok? Um quarto desse circuito, desse giro, um quarto do 360. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, e olha o que eu vou fazer agora, ó. Se eu pegar aquele pedaço e vou, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu vou colocar ele aqui. Pronto, parei ele bem aqui, ó, certo? Agora, vou pegar outro pedaço, do 90 ao 180, aqui. Do 90 ao 180, ó, tá vendo? Nesse momento, o que eu tenho aqui? Eu tenho metade, eu tenho 180 graus executado, eu tenho metade de 360. Se eu tenho metade de 360, eu vou completar a outra metade. Agora eu vou pegar aqui de 180 a 270, tá vendo aqui? Essa região. Essa região eu não vou colocar ela aqui. Eu vou só dar uma melhoradinha. Eu vou colocar ela do outro lado, ó. Vou colocar ela aqui. Aqui, tá vendo? Ó? E, finalmente, do 270 ao 0 graus ou o
o 360, que é essa região, né? Do 270 ao 360, eu vou colocar ele aqui. Então, observe que o circuito completo agora fechou. Você pode olhar de lá para cá, né? Ou da esquerda para a direita. Então, aqui seria quem? 0 graus. 90, 180, 270, 360. Nós temos o quê? A primeira volta. Tá bom, pode ser também uma volta. Nós temos o quê? Primeiro ciclo. Então, tudo isso está ali, nessa observação. Então, quando você tem esse desenho, olha, por que não pode ser deste local até esse local? Porque não fechou, não fidelizou 360 graus, não finalizou. 0, 90, 180. Preciso então de mais 90 e mais 90 graus. Aí eu fechei aqui os 360. Agora, quando você olha por cima, por que por cima dá certo? Ou crista, né? Por que pelas cristas dão certo e por que pelos vales também dão certo? Vamos lá no nosso desenho, ó. Vem aqui. Muito bem. Vou apagar aqui. Agora você já sabe fazer esse comparativo. Então, vou continuar aqui a onda, ó. Eu tenho aqui mais uma subida dela, né? Aqui, para manter a mesma altura ou a mesma amplitude dela. Aqui. E o mesmo tamanho. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Então, eu vou olhar desta região para essa região, fazer esse comparativo. O que nós temos aqui? Se eu começar aqui, 90, mais 90, 180, mais 90, 270, e mais 90, 360, fechou um ciclo. Deste local até este local aqui, nós temos o quê? Um comprimento de onda, um lambda. Comprimento de onda. Pronto. Ok? Bom, então podemos olhar pelas cristas. E o vale? Vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai cair aqui e depois ele vai descer. A hora que ele desce nessa região aqui, nós vamos ter o quê? Daqui até aqui, um comprimento de onda. Por quê? 90, 180, 270, 360. De vale a vale é um comprimento de onda, de crista a crista é um comprimento de onda, mas desta região até essa região não é um comprimento de onda, porque eu tenho 90 e mais 90, 180. Ok? Então, retomei aí o aspecto geral da onda, a parte natural, a parte da natureza, o que acontece, a sua vibração, e encaminhando para valores matemáticos, transformando a onda em matemática, em números. Eu trouxe para nós, agora, um exercício. Então, você tem uma informação, uma oscilação, um trem de ondas aí, né? E esses valores que aparecem. E é importante entender os valores. Por quê? Primeiro, observe que ele está aqui, nesta região, crista, e não está até a crista. Ele passou de crista a crista. Ele pegou mais um pedacinho, veio até aqui, olha. Quer dizer, ele começou aqui, ok, fechou um ciclo, mas pegou mais um pedacinho. Então, nós temos uma onda, um ciclo, uma volta, mais o quê? Mais meia volta, ok? Aqui eu tenho um quarto de volta, aqui mais um quarto de volta, totalizando aqui metade de uma volta. Deste local até este local da onda, nós temos uma volta e meia. Muito bem.
Eu não posso fazer exercício com uma onda e meia. Eu tenho que fazer sempre exercícios com uma onda, apenas uma volta, um ciclo. E eu preciso recalcular esse 2,25. Então vamos lá para a lousa. Como que vai ficar isso daí? Eu vou escrever aquele valor, aquela informação assim. Como exemplo, ó, vamos dividir a lousa comigo aqui. Então observe que você tem, vamos escrever uma volta mais metade de uma volta, e isso tem um tamanho 2,25 metros, ok? Então está escrito dessa maneira aí. Agora, na hora de fazer os cálculos, não vamos fazer os cálculos assim. Você não vai escrever uma volta mais meia volta. Uma volta para nós significa um comprimento de onda. Tá aí. A outra metade da volta, metade de uma volta. E tudo isso vale o 2,25. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma somatória matemática aqui, tirar o mínimo entre eles, 2, né? 2 dividido por 1 aqui, 2 vezes 2, vezes o lambda vai dar 2 lambda, mais meio lambda, que é igual a 2,25. Logo, nós vamos ter aqui o seguinte, 3 lambda sobre 2, que é igual a 2,25, multiplicou em cruz, vai dar 4,5, então lambda 4,5 dividido por 3, e um lambda, um comprimento de onda aqui, deu 1,5. É isso? 1,5 centímetros, se o exercício estiver em centímetros, em metros, se tiver em metros. Ok? Volta lá para o telão, ó. Então, o nosso comprimento de onda, aqui, daqui até aqui vai dar 1,5. É esse valor que eu vou trabalhar. Trabalhar com o quê? Trabalhar com as próximas etapas de do exercício dentro desse exercício. Ele precisa calcular a velocidade. Legal. V lambda F. Muito bem. Esta informação entra aqui. Ou você pode aplicar a outra expressão. V lambda sobre o tempo. E você vai aplicar este valor aqui. E vai ver qual é o período. Período que foi para um giro. É importante olhar para uma volta, ok? Bom, espero que você tenha entendido, retomado, relembrado comprimento de onda, como extrair o comprimento de onda de uma figura e indo para a equação de velocidade, lambda, frequência ou período. Voltando no mesmo exemplo que eu trouxe, que é o seguinte, agora ele deu essa informação aqui, olha, esse 1,6. O que é esse 1,6 centímetro? Isso aqui é a altura. Ele está representando uma altura da parte mais alta da crista com a parte mais baixa, que é um vale. Nós não usamos essa informação inteira. Isso não é amplitude resultante, isso não é amplitude total, isso é apenas um valor, 1,6. Quando ele fala para você amplitude da onda, você tem que olhar nesse pontilhado aqui. Quanto ela subiu? Tum, é um valor. Quanto que ela desceu? É o mesmo valor. Então, quanto que ela sobe? 0,8. E quanto que ela desce? 0,8. Quanto é a amplitude dessa onda? Este valor dividido por 2. Então, a amplitude é o valor da parte de cima ou o valor da parte de baixo. Amplitude é o valor da parte de baixo ou o valor da parte de cima. Amplitude não é esse tamanho total, essa altura total. Esquece disso, é importante isso daí. Amplitude.
ok? Mais para frente você vai entender que amplitude está relacionado aí com a altura sonora, com volume, enfim. Mas nesse momento apenas olhar para a amplitude de uma onda, certo? Por exemplo, já que eu toquei no assunto, né, amplitude, se eu falo na mesma frequência, letra A, e agora eu vou falar nessa mesma frequência, só que um A mais alto, na mesma frequência, no mesmo timbre de voz, A, eu vou falar ele alto, A, eu não vou falar ele mais agudo. Se eu falar ele mais agudo, eu vou alterar a frequência. Eu vou falar na mesma frequência, no mesmo grave, só que mais alto. É como se fosse você aumentar o volume do som. Então você está escutando uma música, você está lá no volume 3. Quando você aumenta para o volume 10, a música não fica mais fina, ela fica mais alta. Isso é amplitude. Então a amplitude daí aumenta, a onda fica, essa amplitude dela é maior. A onda é maior, mantendo a mesma característica. Eu vou desenhar aqui na lousa. Talvez falando assim não dê para entender. Olha, eu tenho uma onda, eu tenho uma frequência, então tá aqui, vamos desenhar aqui, uma vibração. Então ela subiu, desceu, desceu. Ela tem todos os aspectos, velocidade, frequência, comprimento de onda. E eu quero aumentar o volume dela, a altura dela. Eu vou lá no som e levanto a altura. Estava no 2, foi para o 3, para o 4, para o 10, para o 20, para o 30. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela tem a mesma estrutura, olha, ela sobe aqui e desce aqui, tá vendo? Ó? Ela desce aqui e sobe aqui. Certo? Ela sobe aqui, desce aqui. Ela morre no mesmo lugar da outra. O que nós estamos fazendo aqui? O vermelhinho, eu tenho uma amplitude. E que a velocidade é a mesma, a frequência é a mesma, o comprimento de onda é o mesmo. Só aumentou o volume, a amplitude. Enquanto que o azulzinho aqui, olha. Então nós temos amplitudes, pessoas com a mesma frequência, cantando a mesma música, por exemplo, produzindo a mesma frequência, porém um mais alto e outro baixo. Altura. Tudo bem? Essa é a ideia de se estudar, de se olhar amplitude. Ok? Eu trouxe aí um outro exemplo para nós, esse exercício que fala: uma onda se propaga com velocidade de 200 metros por segundo. Perfeito. A figura, subidas e descidas, né? E espaçamento aqui. Então você tem um gráfico. Marcação para cima e marcação para os lados. Qual é o comprimento de onda? Qual é a amplitude? E qual a frequência? E qual o período? Muito bem. Então, esse gráfico, ele só apresenta, vamos entrar lá nele lá. Ele apresenta amplitude. Aqui, olha, amplitude. É o quanto ele subiu. Amplitude dele, começando aqui no 0, amplitude 10. Já respondemos amplitude. Amplitude 10. Acabou. Agora, posso extrair qual o seu comprimento de onda. Posso extrair começando aqui, no 0. No 0 ele tem que subir, ele vai ter que descer, ele vai ter que subir. E vai ter que chegar bem aqui, ó, ok? Nesse momento aqui, o nosso comprimento de onda 4 centímetros. Mas eu não gostaria de olhar ali, eu gostaria de olhar por aqui. Muito bem, então olha, 3, né, aqui seria o 3, a marcação, 3, subiu e desceu. Ele vai parar do outro lado aqui. Aqui é o 6, 7, o 8 aqui é o 7, então, né? Ele vai do 3 ao 7, que vai dar 4, ok? Eu quero começar aqui, ok. 4, subiu, desceu, não para aqui, vai descer e vai subir, vai parar aqui. Então, do 4 ao 8, que vai dar 4. Em todos os locais, o comprimento de onda, o seu cálculo é o mesmo. O mais importante é você saber olhar, observar.
Começou aqui no zero, ok, subiu, desceu, morreu aqui. Comprimento de onda. Não posso trabalhar com 10? Não, porque esse desenho não para aqui. Ele vai 12, 14, 16, ele vai embora, ele continua. Então você está observando o comprimento de onda. Divide a lousa comigo aqui, ó. Então vai acontecer o seguinte. Nós temos já, ele deu a velocidade 200 metros por segundo. Encontramos a amplitude do exercício desse exemplo aí que vale 10 metros. 10 metros. Encontramos também pelo desenho o comprimento de onda que vale 4 metros. 4 metros. E é só essa informação que dá para extrair daí, aí do exercício. Então eu tenho velocidade, amplitude e comprimento de onda. Pelo gráfico e pelo enunciado, morreu as informações. Os demais, eu preciso da parte matemática, das equações. E quando se fala em ondas, você não pode esquecer que o nosso auxílio matemático de equações de ondas, primeiro, V lambda F. Segundo, V lambda T, o famoso ΔS por ΔT, o antiguinho, né? Se precisar, frequência. Frequência é primeira volta e o tempo da primeira volta. Ou período, primeira volta, dividido pela frequência. Às vezes você pode encontrar essa expressão assim, ó. Frequência, número de voltas, 200 voltas. Quanto ele demorou? 40 segundos. Aí pelo tempo total, ok? Então, número de voltas, 1000 voltas em 500 segundos, sei lá. Aí você coloca tudo por tudo. Quando você trabalha aqui, é a primeira volta pelo tempo da primeira volta. Não pode ser menos que uma volta, tem que ser uma volta. Ok? Ou o inverso. Lembrando então da existência dessas expressões, eu preciso calcular a frequência. E eu vou pegar essa informação. Vou colocar aqui V lambda F, velocidade 200, comprimento de onda 4, e aí descobrir a frequência desse exercício, que vai dar 50 Hz, 50 Hz. Pronto. Agora, se ele quer o período, né? Está faltando essa informação, eu não preciso voltar e pegar essa expressão aqui, de jeito nenhum. Já posso pegar essa daqui, olha, simplificadinha aqui, preparada. Período é 1 sobre F. Período é 1 sobre 50. E vamos para a divisão. Tá aí, 0,02 segundos. Tudo bem? Capturou? Entendeu? Recordou? Comprimento, velocidade, frequência. É um apanhado assim, rapidão. Tudo bem? Bom, então agora quero dar um aspecto sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qual a semelhança? Semelhança é que as duas têm velocidade, o V. A semelhança na velocidade, mas são diferentes no estilo de propagação. Existe a velocidade com velocidades diferentes. Outra semelhança, comprimento de onda. Nas duas tem, porém, uma tem um comprimento de onda, um certo valor, e a outra, um outro valor, claro. Frequência, as duas têm. Uma mecânica tem uma frequência mais baixa, eletromagnética uma frequência mais alta. Então observe, V lambda F para as duas, mecânicas e eletromagnéticas, totalmente de valores diferentes, tudo bem? Mas as duas têm o comportamento, a visão matemática é igual, V lambda F, período, amplitude, ok? E energia também, certo? Agora, eu trouxe aqui o sonar versus radar. Sonar versus radar, sonar é som, mecânica.
Radar é luz eletromagnética, ok? Sonar versus radar. Só para não esquecer e ficar isso aí atento. Agora, nesse aspecto, já olhando esse universo mais interno, né? Quando você fala em frequência de onda, quando você fala em velocidade, comprimento, então vamos pensar assim, o ser humano, ele escuta de 20 Hz, olha, 20 Hz até 20 mil Hz. Essa é a frequência do ser humano e de vários animais. Só que existem animais que escutam com frequência inferior a 20. No caso do elefante, é chamado de infrassom. As antenas dele, as abas, as orelhas, né? Elas capturam, pelo tamanho, consegue capturar frequências inferiores a 20 Hz. Já os golfinhos escutam vibração acima de 20 mil Hz. Claro que eles estão no meio aquoso também, tem tudo isso daí. O meio onde a onda se propaga dá a ela um comportamento diferente. No caso da onda sonora, ela caminha mais rápido na água. A onda sonora no ar caminha mais lentamente. No ar, 340. Na água, 1.500 metros por segundo. Enfim, só para mostrar o aspecto infrassom, abaixo de 20 Hz. O ultrassom acima de 20 mil Hz, ok? E o ser humano fica então nessa faixa. Nossa antena aqui, nossos ouvidos capturam, vibram, oscilam essa energia entre 20 a 20 mil Hz. Se fosse falar em energia, 20 mil Hz tem mais energia, claro, né, do que uma onda de 20 Hz. A energia está ligado à frequência. Maior frequência, maior energia, ok? E comprimento de onda, maior frequência, menor comprimento de onda. Ele vai ficando cada vez menorzinho, vai ficando estreitinho, apertadinho, porque ele precisa vibrar, oscilar mais rápido. Esse universo aqui é o universo de ondas mecânicas. Ondas mecânicas, não esquece disso, tudo bem? Precisa de um meio para se propagar. Bom, então tá aí, né, para reforçar mecânicas. Essas ondas precisam de um meio para se propagar. Agora, quando você se dá de frente com todos esses aparelhos, com toda essa tecnologia, com a parte da medicina, a nossa visão também que está aqui, escondidinha aqui a luz visível, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, todas essas ondas, começando lá nas antenas de transmissão de ondas de rádio AM, FM, TV, Wi-Fi, o aparelho micro-ondas da nossa casa, satélites, controle remotos, medidores de temperatura que está sendo usado agora, né? Aliás, esse termômetro não é de agora. Esse termômetro de medir temperatura já tem uma certa idade aí na medicina. Para não fazer a colocação aí do termômetro na boca ou debaixo do braço, esse termômetro já é bem usado de aproximação pelo sensor infravermelho. As cores, aí a nossa outra antena, chamado olho globo ocular, captura essa vibração de frequência e aí temos os nossos cones, os nossos bastonetes, onde eles capturam essa informação, essa frequência e converte isso em cor, em eletricidade para o nosso cérebro. Continuando, ultravioleta, raio-x, raios alfa, beta e gama. E aqui estamos no raio-x, no universo da medicina. Finalizando, todas essas ondas, todos esses aparelhos, ou qualquer aparelho que ele emite uma frequência e do outro lado você receba essa frequência com alta velocidade, que é a velocidade da luz, são ondas eletromagnéticas, ok? Eletromagnéticas. Bom, agora nós temos uma atenção.
nós temos um lado aqui chamado o lado que é não ionizante, porque ele não vibra íons, ele não arranca íons, ele não consegue extrair os íons da matéria, por isso que é não ionizante. E o lado ionizante, que é o lado onde essas ondas, quando elas pegam em um material, principalmente nos metais, quando a luz bate no metal, essas que chamamos aqui de radiação ionizante, esse universo aqui, olha, começando aqui numa fatia, né? Numa fatia aí da cor, o violeta, ele já tem essa iniciação, que quando você incide a luz violeta, e todas elas aqui, raio-x, raios alfa, beta e gama, batem numa superfície metálica, ela consegue tirar, arrancar um elétron dali. Por isso é chamado de ionizante. Por isso elas fazem mal. Ok? E o outro lado, nas outras ondas chamadas de não ionizantes, elas não conseguem extrair um elétron de um material. Talvez, né? Você, se tiver potência, bom, aí estamos falando de uma outra parte da física, porque aqui estamos falando de baixas potências. Claro que o Sol tem alta potência, raios alfa, beta e gama tem muita potência, mas aquele lado lá não ionizante, talvez, se estudar um pouquinho mais, se colocar potência nessa onda, talvez ela faça mal. Talvez ela arranque um elétron. Se ela arrancar um elétron de um material, ela deixa de ser ionizante e deixa de ser não ionizante e passa a ser ionizante, ok? Mas de maneira geral, a nossa tabela é essa daí. Um setor não ionizante, um setor ionizante, que faz mal. Todas elas são consideradas, então, de ondas eletromagnéticas. Velocidade da luz, no vácuo e no ar. Mergulhou na água, aí nós temos refração atuante e essa velocidade diminui. Tudo bem? Só para gerar um valor de informação, na grande maioria dos exercícios, a velocidade, quando você olha para a luz, falamos em 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, quando fazemos comparativo, o estudo é o vácuo e no ar. Então usamos esse valor. Mas se a luz mergulhar, entrar na água, então vamos lá, aqui, ar e água. Se ela entrar, essa luz saiu do ar, entrou na água, a sua velocidade agora passa de letra C para a letra V, velocidade no meio, essa velocidade ela vai alterar, essa velocidade vai diminuir, ela sofre para caminhar nesse meio. Tem o índice de refração, o índice de refringência, né? Existe aqui um departamento da física que vem falando assim, o NC, velocidade no meio. Então, essa velocidade vai diminuir. Mas esquecendo um pouco a equação, se aquilo é 3 vezes 10 oitava, a grande maioria dos exercícios trabalha com 2 vezes 10 a oitava. E aí você já observa, olha, ela caiu de 3 para 2. Então ela tem uma queda considerável. A luz é lenta, mais lenta. Agora, se nós injetarmos, sabemos que o som, vamos falar do som. Vamos aproveitar. Aqui o som caminha a 340 metros por segundo. Quando ele entra aqui na água, o som ele ganha algo. Por quê? Vem a parte da física chamada refração. E nessa refração, a velocidade do som sobe para 1.500 metros por segundo. Som aumenta, mas é uma onda mecânica. Luz diminui, é uma onda eletromagnética. Tudo bem? Um aspecto geral, um aspecto aí
um comparativo, ionizante, não ionizante, eletromagnética, mecânica, sonar é mecânica, radar é eletromagnética, certo? Agora, não esquece, ó, que toda essa parte aqui, e claro, inclusive a medicina, né? Ela optou, e os grandes aparelhos trabalham aí com a onda eletromagnética, porque você consegue fazer uma leitura do corpo humano, interna do corpo humano, com ondas eletromagnéticas, com mais proximidade, com mais aproximação, com mais certeza, do que trabalhar com a onda sonora, que daí seria a onda por reflexão, vai e volta. A onda eletromagnética, essa parte da medicina aqui, que optou e fez os experimentos dos aparelhos, você consegue ter uma visão, um olhar interno mais específico, mais próximo, antes de se fazer a cirurgia. Feito! Alunos, agora para finalizar, então, eu trouxe mais um assunto pequeno que é chamado de densidade eletrônica ou densidade de carga elétrica. Ok, vem aqui para a lousa, só quero mostrar, quero fazer uma apresentação rápida sobre esse assunto aí. É assim, ó. Quando você tem uma esfera, você tem uma área da esfera, a área da calota, a área da sua carcaça, ok? Essa área 4πr. Toda vez que ele recebe uma determinada quantia de elétrons, então vamos pegar um pacotinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, e esses 10 elétrons eles são colocados, essa esfera recebe esses elétrons, porque são os elétrons que andam. Como que vai acontecer a distribuição aqui? Bom, eles não vão ficar aglomerados na parte interna, não ficam, eles vão ficar na parte externa, e aquele princípio, existe um princípio que é sinais opostos, aliás, os mesmos, vamos lá, sinais opostos, atração, mas são iguais, neste caso aqui, sinais iguais, acontece uma repulsão. Muito bem, e se acontece essa repulsão, esse grupo de elétrons, quando chegam aqui, eles vão ficar distribuídos pelo lado de fora, tá aqui, bem certinho, pelo lado de fora, com uma distância que é igual, tá aqui. E essa distribuição eletrônica chamamos então de densidade. Existe uma densidade ali, uma distribuição eletrônica, densidade. Muito bem, essa densidade vai ser a quantia de carga dividido aí pela área da esfera. Quer dizer, essa densidade, então, vai ser carga sobre 4πr². Lembrando que carga, né? Quem é carga? Carga é o nosso quené, se caso precisar. Carga é o quené, área 4πr². E aí sim, falei um pouquinho aí, uma introdução de densidade eletrônica ou densidade de carga eletrostática. Feito? É isso daí para fechar nossa revisão.